Olá, amigos, muito bem-vindos a mais uma edição do WTC e Você. WTC, você que é uma produção conjunta da World Trade Coaching e da TV Guarulhos. E tenho certeza que em breve, porque nós estamos... Já está no ar, inclusive, mas estreamos aí pela Sky, a TV Com Brasil. Então, em breve, estaremos aí para todo o Brasil. Mas aqui, nós estamos na nossa casa, que é a TV Guarulhos, aqui... que vai aqui os meus cumprimentos ao Fernando Mauro Treza, que é o nosso presidente aí, que batalhou pela TV Com Brasil aí. E o Fernando Mauro é um batalhador e um vencedor. Grande abraço, Fernando. E hoje, você sabe que o WTC, né? Nós falamos aqui de coaching, falamos aqui de saúde mental, falamos aí de neurociência, PNL, aquelas coisas que fazem a diferença assim, no nosso dia a dia, que impactam a nossa vida, né? Equilíbrio, a nossa qualidade de vida em casa, com os amigos, na família, no trabalho, né? E hoje nós não vamos falar apenas de saúde mental, nós vamos falar um pouco de saúde física, porque quem está aqui com a gente, ele já é aqui da casa, já pertence à família WTC, é o Edu Vela. Tudo bem, Edu? Bem-vindo de volta, hein? Bem-vindo, legal. Em 2019, né? Nós gravamos o último ano passado, de Natal. Nós gravamos o programa no Natal, foi isso mesmo, sensacional. E é um prazer estar aqui sempre. E vamos falar um pouquinho sobre essa saúde física, mental, integrada, né? O Edu já é da nossa família aqui, você também que nos assiste, faz parte da família WTC. Agora o Edu está com um projeto novo aí, e ele está divulgando esse projeto, que é um projeto que ele está fazendo são palestras temáticas. Como é que são essas palestras, Edu? Conta para nós desse projeto aí. Então, algumas vezes que a gente veio aqui, eu falei um pouquinho da história, né, da minha história, que é o trabalho com esporte e atividade física, né? Durante quase 20 anos. Mas, na verdade, eu tenho a ideia que eu trabalho realmente com performance, né? A pessoa que quer emagrecer, ela quer uma performance. O atleta de alto rendimento que quer uma competição, que tem um foco, ele tem uma performance. Então, a palestra, cujo nome é Cabeça de Campeão, Buscando o Extraordinário, a gente trabalha um pouco com esses conceitos, né? E de despertar as pessoas a ideia de fazer o extraordinário diariamente, tanto no esporte como na nossa vida cotidiana, né? Entra aí a questão do equilíbrio, né? O equilíbrio, digamos assim, como parafraseando aí os gregos antigos, mente sã em corpo são, seria mais ou menos o caminho, né? Isso. Sempre procurando sair da zona de conforto, né? Procurando um algo a mais, um extraordinário mesmo, né? Ainda há pouco aqui no estúdio aqui, eu falei que a gente toma café de manhã, vai a gravação ao longo do dia, aquela coisa toda, né? E eu falei, bom, alguém aqui, né, que está aqui conosco no estúdio, ofereceu aí um biscoito, o Edu já falou, não. Eu falei, não, o Edu falou, não, vocês têm que comer, que é para mim poder trabalhar depois de vocês aí, né? Edu, essa questão dessas palestras aí, como é que surgiu isso aí, meu amigo? Qual foi a ideia motivadora da cabeça de campeão? Cabeça de campeão, de onde vem o termo? A mente do campeão mesmo, do vencedor? Como é que você vê isso aí? Eu sempre li eu gosto muito de biografia, né? Então, sempre li grandes autores, tanto do esporte como do empreendimento, empresários, né? Grandes líderes da humanidade. E eu sempre trouxe alguns conceitos desse para a minha atuação profissional enquanto técnico. Agora a gente falando enquanto técnico, né? Fui técnico do Palmeiras, técnico da Seleção Paulista, dos times de Guarulhos, né? Futsal masculino e feminino. E eu incorporava isso. E deu bons resultados, né? Então eu falei, como que eu vou poder envelopar isso, transformar isso num conceito, numa palestra que eu possa levar um pouquinho dessa experiência minha, tanto das leituras, como da experiência minha profissional passada e a experiência atual agora, né? Então aí surgiu essa palestra. O nome, há quase 10 anos atrás, eu no Campeonato Brasileiro, lá em Manaus, Campeonato Brasileiro, e eu tive a possibilidade de comprar um livro do Kobe. E é difícil até encontrar esse livro hoje. O livro chama Cabeça de Campeão. E ele fala, então, alguns preceitos. Na época, o coach ainda não estava tão em vigor assim como está no Brasil. Tinha mais os psicólogos do esporte. Sim. Né? É um francês que é psicólogo do esporte. Então, eu captei aquilo. E eu, revendo alguns livros meus, veio esse nome. Eu falei, achei o nome que eu precisava, porque esse nome, só o nome, foi boa parte da minha essência do trabalho como treinador, né? E a palestra, o conteúdo, qual a linha que você segue, né? Eu começo a falar primeiro da gente aproveitar o tempo que a gente tem, né? Tanto o tempo da palestra, que eu vou estar ali com eles durante 2 horas, como o nosso tempo presente, né? É aproveitar aquele momento que a gente está ali. Eu tive a possibilidade de estar em alguns estados no Brasil, jogando com as meninas, com crianças, com adultos, então eu aproveitei muito esse tempo, né?
Algumas pessoas falam, Edu, você tem quantos anos? Pô, parece que você viveu tanto. É que eu vivo muito intenso. Tudo que eu faço, eu procuro aprender algo. Então, aproveita o tempo, né? Então, assim, muitas vezes a gente passa um dia e, infelizmente, muitas pessoas passam uma vida inteira, né, sem ter um start para realmente agradecer aquilo que tem e aproveitar o tempo. Então, eu procuro aprender diariamente no que eu faço. É um dos conceitos que eu passo de início, que é já para as pessoas, né, ficarem atentas ao que eu vou falar e realmente aproveitar aquele nosso momento ali, né? Muitos gostariam de estar, não conseguiram, então quem está naquele momento, que aproveite, né, o que eu tenho para passar. Esse é o início da palestra. Esses dias atrás, aqui no nosso programa, vocês tiveram a oportunidade de ver, eu trouxe aqui uma pessoa ligada aos estudos da neurociência, e ela nos falava aí exatamente dessa questão do subconsciente, né? Como ele comanda, isso é uma coisa, inclusive, que é da PNL mesmo, né? Esse preceito dos 95% do subconsciente, que ele comanda muito dos nossos hábitos, né? Dos nossos comportamentos, né? Hábitos alimentares, hábitos de práticas de exercício físico, né? Como é que você vê essa situação? O que você diria para as pessoas melhorarem esses hábitos, muito embora nós saibamos que nós temos aí essa questão do subconsciente, mas eu acredito também que se você olhar para dentro, se você fizer aquela jornada interior de autoconhecimento, você também pode dialogar com o seu próprio subconsciente e mudar muitos hábitos, não? Logo na sequência da questão do tempo, eu venho falar que qualquer planejamento, ele surge a princípio de um autoconhecimento, né? O viés da palestra é esporte, mas hoje eu estou apresentando essa palestra em algumas empresas, a pessoas que querem melhorar o atendimento de alguns estabelecimentos, né? Mas o viés é esporte. Então eu falo que antes de qualquer competição, você precisa analisar o que você tem, né? Avaliar o que você vai querer, mas principalmente, ou anteriormente, analisar o que você tem. Quem é você? Então eu falo um pouquinho dessa questão do autoconhecimento. E aí eu dou uma entrada nas questões das crenças, né? Que muitas vezes a gente tem uma ideia de mundo, não sei se é certa ou verdadeira ou falsa, mas é uma ideia de mundo, né? Eu dou um exemplo de um jogo de futebol. O treinador olhando o time de futebol, ele vê que o time não está fazendo gol, né? Logo ele fala, vou precisar mudar o atacante, não está fazendo gol, vou mudar o atacante. E o problema talvez não seja o atacante, seja o armador do time, que a bola não está chegando ao atacante. Então, a princípio, partindo de uma visão de mundo e de uma análise, ele vai cometer um erro, porque ele vai trocar o atacante e não era o problema real, né? Então, ele não viu, na verdade, a ideia do jogo, qual é o plano de jogo que ele tinha, né? Então, muitas vezes, um atleta, uma pessoa comum, ele não tem sucesso em alguns pontos, porque a ideia dele de mundo está errado. Não é que está errado. Esse inconsciente que a gente falou, ele vem com esse lastro, essas crenças, né? A visão sistêmica, né? Não, e é verdade, esse consciente que nós temos aí, se não olhar para dentro... E, olha, você sabe que o Tim Gallwey, que foi o pai, né, é considerado... Né, porque, na verdade, eu acredito que os processos de coaching, os processos de PNL, eles já estão aí na humanidade há muito milênios, né? Os gregos antigos já tinham... Mas, enfim, houve aí o estudo e a coisa foi melhor engedrada ali. E então nós temos aí que o Jim Gallwey, que é o Timothy Gallwey, né? Que era o grande treinador de tênis, de estrelas internacionais, aí, que vê exatamente essa questão que é necessário se vencer primeiro o jogo interior, você estar bem com você. Nenhum processo de físico, né, de treinamento, de preparação física, vence se você não tiver vencido você mesmo, né? É mais ou menos por uma aí. das partes da palestra eu falo justamente do livro, né, e da ideia, principalmente na questão do Selfie 1, Selfie 2, mas no enfoque tem um jogo que a gente vê, que é o jogo que está todo mundo assistindo, o jogo de tênis, jogo de futebol, enfim, qual esporte que for, e tem um jogo que a gente não vê. Mas é que o jogador, ele faz constantemente com ele mesmo, né? Será que eu estou bem? Será que o adversário está melhor que eu? Será que a torcida está aprovando? O meu pai, o treinador? Enfim, né? E ele dá uma fórmula, né? Quanto mais capacidade você tiver, menos interferência exterior, maior é a sua performance, né? Então, muitas vezes, eu trabalhei já com atletas que tinham alta capacidade, muitos recursos, jogava com a perna físico, esquerda, né? Só que ele sofria muita influência do meio externo, a pressão externa, e aí então a performance dele caía. E o contrário eu já tive, caras que não eram tão bem tecnicamente, mas sofriam pouquíssimas influências externas,
sempre tinha uma autoestima muito elevada, uma autoconfiança, e a performance dele era maior, né? No nosso trabalho, quando você me perguntou, Edu, o que você poderia falar para, né, analisar os hábitos que a gente tem, que ali a gente já pode fazer um ajuste, e se preparar. Quando você vai para uma palestra, como é o caso agora, e eu ensaiei para fazer as primeiras palestras, agora já faz um tempo que eu estou fazendo, você vai um pouquinho mais confiante, você vai mais preparado para isso. E é óbvio que durante esse processo, você trabalha com uma certa insegurança. Será que eles vão gostar? Será que eles não vão? Mas, aos poucos, com a sua preparação, isso vai diminuindo, e aí a performance daquilo que você está falando aumenta, né? Você sabe que essa questão da insegurança, essa questão do outro, né? Eu gosto de jogar um tênis, eu sou um amante do tênis, sempre que eu posso, a gente vai lá e dá uma suada na quadra, né? Mas muda muito quando eu entro, eu já observei isso, eu entro com um amigo meu, vamos bater bola, você fica lá, não tem compromisso com nada, tá batendo uma bolinha, tá suando, correndo, o cara fala assim, não, vamos jogar, mudou um pouco. Mudou. A coisa já é de uma outra forma, você já tem outras preocupações, aí você olha para o lado, tem um monte de gente que começa a assistir, muda mais ainda. E olha, você não tem compromisso, você não está jogando por competição, você não está competindo, não é um slam, não é nada, você está ali, mas aqui dentro, eu já observei isso claramente, entendeu? Eu gosto de, quando eu vou na quadra, ficar muito à vontade e bater uma bola, né? Porque eu vejo que há uma pressão. E olha que é simples, eu estou dando um exemplo assim que, poxa, imagina, você está ali numa quadra, foi lá num domingo de manhã, sabadozão, para dar uma suada com seu amigo ali e tudo mais, está batendo uma bola, vamos jogar. Aí vem um monte de gente. E aí pior ainda quando tem umas duplas, né? Que eu não jogo muito em dupla, mas tá faltando alguém, ser amigo dos caras, ou entra aí para você jogar com a gente. Uma muda completamente. Aí você tem um compromisso e tal. Essa coisa, e veja, é descontraído, né? Então, realmente, se você não tiver um equilíbrio, um competidor, né? E aí nós vamos entrar na questão do trabalho, nós vamos entrar na questão do empresário, do empreendedor, que se ele não tiver esse equilíbrio com ele mesmo, se não tiver feito essa jornada, tem dificuldades, não? E aí, quando a gente transfere isso para uma corporação, imaginar uma empresa como uma única pessoa, ela tem crenças, ela tem conceito, ela tem uma cultura, e muitas vezes as coisas não dão certo por isso. Então, é necessário também ter uma avaliação dessa, né? O que eu falo é que a gente, constantemente, nós estamos competindo, ou com a gente mesmo, ou com alguém, né? E não necessariamente, muitas vezes a gente está competindo para ganhar do outro, mas talvez para se melhorar, entendeu? O caso seu do tênis. Não, né? Exatamente. Você não tem a preocupação, mas, veja bem, não tem a preocupação ali primordial de ganhar nada, mas tem a preocupação de ganhar. Mesmo que, acho que se dá até no nível subconsciente. É uma coisa de você falou agora, você está competindo com você mesmo ali, né? E a gente, enquanto evolução mesmo da humanidade, a gente tem uma questão de ser aceito socialmente, né? Então, tem várias coisas que envolvem um único jogo de tênis. E o que eu falo na palestra muitas vezes é isso. O que é o fazer do extraordinário? Eu dou o exemplo do Ayrton Senna, tem uma passagem dele, tricampeão do mundo, a 300 metros da chegada, ele diminui a velocidade e dá sinal para o Berger para passar. E o Berger não tinha ganho nenhuma corrida na carreira dele. E eu fico imaginando um cara que está prestes a ser tricampeão do mundo, a 300 metros, a 250 km por hora, pensa em deixar o companheiro dele de equipe passar. Porque o cara não... Então, assim, é uma avaliação que é uma coisa, para mim, fenomenal, extraordinária. Fantástico, né? Agora, na nossa vida diária, um jogo de tênis que você vai bem, que você consegue controlar isso, ganhando ou não, mas que você aprende, também é algo extraordinário. Com certeza. Então, muitas vezes a gente fica procurando algo muito grande, mas nas pequenas coisinhas. Um jantar que você faz com a sua esposa diferente é algo extraordinário. Uma atuação numa empresa é algo extraordinário. Então, é incentivar as pessoas a pensarem, eu posso fazer algo extraordinário também, entendeu? Tudo, absolutamente tudo interfere. Pequenas coisas têm grande impacto em nossas vidas, com certeza. Que a maioria das pessoas não estão olhando. E também tem um detalhe que o próprio sistema, ele prega uma situação que não é bem aquilo, né? Você tem que olhar para você mesmo, olhar para esses acontecimentos, sejam eles cotidianos, do dia a dia, a magnitude, se ela é pequena, se ela é grande, pouco importa. O que importa, você sabe que os japoneses, a indústria japonesa, ela tem uma palavra que se chama Kaizen. Kaizen é a celebração de qualquer pequena vitória. Um projeto pequeno que deu certo, que vai fazer a diferença, eles vão lá, eles comemoram, eles celebram aquilo. A somatória
faz o que a indústria japonesa. Isso é também devido a essa formação de uma cultura milenar que eles têm, né? Talvez a gente, por ser um pouco mais novo, nossa cultura, a gente ainda não atingiu isso, né? Mas nós estamos por esse caminho, não? Entra muito no caso que é até o final da palestra, que é a gratidão, e que de verdade eu agradeço as pessoas que passaram na minha vida, né? Desde os meus familiares, né? Até os mestres que eu tive, os lugares que eu frequentei, né? Então acho que eles têm muito também nisso, nele, na questão de você agradecer. E eu trago isso para as pessoas, até termino a palestra falando disso, porque a gente vai sugestionando o cérebro a uma recompensa positiva, né? Quando você agradece, quando você pensa no seu dia, nas coisas boas que você fez, pode ter certeza que você não vai ficar triste, né? Você pode achar que você fez poucas, mas aí também é um incentivo para que no próximo dia você faça mais, né? Mas é ruim, você não vai pensar coisa ruim. O que eu tenho que agradecer? Ter acordado, ter uma família. Pô, você termina essa análise bem. Então, acho que eles trabalham bastante com isso, né? E como a minha vida foi disso, e a palestra em cima da competitividade, é claro que os meus links são sempre com isso, né? Contra quem você está competindo? No esporte a gente fala isso, eu tenho que saber das minhas forças, mas eu também tenho que saber do meu adversário, porque senão eu fico num mundo irreal. Eu me preparo para disputar um campeonato ou para jogar contra alguém que eu nem sei, né? Então, essa questão, eu me preparar em função daquilo que eu vou fazer, do adversário que eu vou competir, contra quem, quais são as coisas, os meus pontos fortes, os dele, os meus fracos. E aí aí que eu falo uma das partes que é qual a estratégia que você usa para isso, né? Exatamente, porque é questão de estratégia mesmo, porque veja, conhecer o autoconhecimento é primordial. Mas você conhecer também a outra situação que você vai enfrentar, até porque você se autoconhecendo e conhecendo a situação que você vai entrar nela, você pode também avaliar as suas fraquezas, suas vulnerabilidades, né? E trabalhar com isso, né? Que eu acho muito importante, né? Então, assim, tem uma frase que diz o seguinte... E celebrar, né? Celebrar é muito importante. Pequenas conquistas, pequenas vitórias. Quando a gente fala celebrar, não é ir para um lugar e beber e tal, não. A celebração é aquele momento de oração que você faz, entendeu? Aquele momento que você compartilha com aquela sua esposa, aquela pessoa que... aquele momento, aquela pequena conquista que você teve, né? Que é a questão que faz, como eu acabei de falar, a indústria japonesa lá no Kaizen, né? A celebração, ela é a ratificação da conquista, né? Ela é a ratificação da gratidão. A gente tem que ser grato por tudo, né? Essa questão das crenças é uma coisa fenomenal, né? Eu acredito que crenças movem o mundo, né? Crenças constroem valores, né? Então isso as crenças muito. E de uma certa forma, o lado positivo que eu falo das crenças é porque é uma forma da gente também acelerar um processo do dia a dia. Eu dou um exemplo seguinte: antigamente, se a pessoa tivesse que avaliar se o leão, ou a cobra, ou o sol, aquilo fosse ameaça, se ela tivesse que avaliar tudo isso diariamente, a gente, enquanto espécie, não teria evoluído para outros pontos. Então, quando eu, através de alguns sinais, hoje em dia eu brinquei até com o cara na palestra, dou a mão para ele, dependendo de como você cumprimenta a pessoa, você já tem um conglomerado de valores que ali na sua cabeça já destaca se ele é uma pessoa boa, se ele apertou a mão forte, se fraca. Então você já... Isso, no nosso inconsciente, ou no nosso automático, nosso sistema automático mesmo, nos ajuda em muito. Então a crença também tem o seu lado positivo. Porque se eu tiver que avaliar todo dia algumas coisas que acontecem todo dia, eu deixo de sobreviver até, que foi a questão da nossa espécie. Então ela também tem um lado positivo, né? Então por isso que não tem errado ou certo. A questão é, se está te fazendo mal, aí eu preciso dar uma... Porque tem as crenças limitantes, mas tem as fortalecedoras também. Que não, é crença... Não, tem aquilo que eu faço... Eu faço o atleta acreditar que fortalece ele, e vai ser assim, né? Eu uso muito o livro que chama Arte da Guerra, que diz muito as questões sobre essa. Nós não temos mais guerra hoje, mas a nossa guerra diária, ela precisa ser bem estudada, né? E eu dei as minhas forças para me fortalecer. Então, das questões da crença, eu sempre dou essa dicotomia. Se está te fazendo mal, a gente precisa analisar. Mas aquilo que te fortalece é aquilo que você tem que acreditar, colocar na frente, né? Crenças limitantes têm que ser quebradas, né? Tem que ser crenças, como você falou, esclarecedoras e fortalecedoras, né? Edu Vela, eu vou chamar aqui a nossa vinhetinha para a gente esperar um pouquinho e já voltamos, hein? O Edu aqui falou? Olha lá.
cara. Aí, de volta aqui, WTC e você, conversando aqui hoje com o Edu Vella. O Edu Vella que está com um trabalho magnífico aí, que é a Cabeça de Campeão, que é um circuito de palestras. E eu vou pedir para o Edu, agora, ele falar um pouco para nós do conteúdo da palestra. Na verdade, ele já falou, mas como é que ele trabalha essa questão? Edu, a palavra é sua. Tá. Eu vou falar sobre o conceito, né? Conceito de campeão. Segundo o Aurélio, é uma das formas da gente saber qual é o conceito de campeão. Mas eu uso um outro conceito de outro autor, que diz que o campeão é aquele que luta por algo ou por alguém, né? E esse lutar era real, concreto, o lutar por alguém, antigo, e que ele defende uma causa, né? E no trabalho esportivo, quando a gente se propõe a defender uma causa, um conceito, a gente está muito mais preparado psicologicamente. Quando eu tenho uma cultura para defender, eu estou muito mais preparado psicologicamente, né? Eu vejo alguns exemplos de times em que o projeto envolve uma cidade inteira. Eu dou um exemplo na palestra daquele filme Invictus, que o Mandela traz para a África do Sul, a ideia do futebol americano, né? Do rugby, na verdade, e que ele mobilizou um país e tinha um significado aquilo ali. Eu tenho uma frase que eu falo que rola além da bola. O que está além de um jogo que a gente está vendo, né? Se eu tenho uma simbologia maior, um jogo simples de uma quadra de parque ou de um jogo olímpico, ele tem um significado grande. E quando as pessoas entendem que o que está se jogando é muito mais, são valores, é a ética, é a moral, é a história de um país, de um povo, as pessoas estão muito mais preparadas psicologicamente para se entregar de corpo e alma a isso. E quando eu me entrego de corpo e alma a isso, aí os resultados vêm, porque eu entro realmente no estado de flow, naquilo que eu estou fazendo. Eu me dou totalmente, eu estou totalmente vinculada a acertar, a pensar no positivo. Pode ter certeza que os resultados virão. Então, logo de início a palestra, a pessoa tem que entender o que é o campeão que eu estou fazendo. Não é apenas ganhar uma medalha. Nós tivemos na história vários exemplos de pessoas que... nós tivemos o Vanderlei Cordeiro, que perdeu a maratona, que o irlandês agarrou ele, e ele ganhou a medalha de Barão de Coubertin, que foi o que inventou as Olimpíadas na era moderna, que é uma medalha que poucos na história têm. O que ganhou a medalha naquele ano, pouco se fala. Mas deles que teve a atitude de continuar a correr, e eu acho impressionante a hora que ele entra no estádio, ele entra fazendo um aviãozinho assim, sabe? E o povo todo aplaudindo, o cara acaba, vai entrevistar ele, que você imagina que ele vai falar um monte, vai se esbravejar com o cara que agarrou ele fala, eu quero agradecer pelo 3º lugar que eu tive. Então, assim, se olha um cara daquele jeito, é extraordinário. É um verdadeiro campeão. E a medalha de ouro foi para outro. Então, ele extrapola o 1º, 2º e 3º colocado. Ele vem para trazer algo de superior através do esporte, assim como um grande empresário através da cultura da empresa, você ser um grande pai, um grande filho, um grande amigo. E aí é esse jogo que a gente faz para tentar despertar as pessoas para pensar diferente e aí construir, ao menos, o seu mundo ao redor diferente, melhor, né? Fantástico, é uma palestra extremamente motivadora, né? E isso é para o circuito é empresários, empresas, intraempresas. Como é que você está trabalhando isso? Eu acabei estou acertando agora com um time grande em São Paulo para falar com os pais dos adolescentes, né? Então tem esse formato, porque muitas vezes é o pai da criança que limita ele, né? Então, vai falar com os pais e com a criança. Tem algumas empresas que estão querendo mudar um pouco a ideia da cultura da empresa através dos seus colaboradores. Então, estou sendo chamado para fazer isso para uma grande empresa de alimentos aqui no Brasil. É uma empresa internacional, mas no Brasil ela também é muito grande. Então, assim, ele tem um corpo básico. Dependendo da situação, eu dou uma adaptada para ficar mais perto das pessoas, né? Mas sempre com o viés do esporte. Não, muito interessante isso, porque eu perguntava isso porque eu acho que... eu tenho certeza que uma palestra como essa, o motivacional dela, é absorvido em qualquer circunstância, né? Eu, por vezes, também dou algumas palestras, né? E vou me lembrar de você, hein? Vou me lembrar do Edu Vella, vou levar você para nós fazermos umas palestras juntos. Tem um projeto que se chama Projeto Bola Dentro, que é um projeto de tênis para crianças carentes, que é dado lá no Parque Vila Lobos, São Paulo.
E eles já me pediram 2 vezes para me fazer uma palestra lá, motivacional para a garotada, né? Você já é meu convidado para ir lá e falar para esse povo, porque o trabalho deles é excelente, apoiado pelo Banco Itaú, então tem uma questão que se desdobra na educação dessas crianças, e uma coisa que, né, tênis para crianças carentes, é muito legal isso, né? E eles dão tudo, dão as bolas, dão raquete e tal, e já mandaram muita gente para o exterior esse projeto. Como árbitros, como competidores, em grandes slams, muito legal. Projeto Bola Dentro, e nós estamos para ver, você já é meu convidado. Aí estou convidando o Edu aqui em público, porque está dentro do esporte, está dentro fechado. Está fechado, né? Edu, dá um recado aí, como o pessoal quiser ir contratar você, quiser fazer um contato, como é que faz? Ó, eu tenho o telefone, né, 11 98580 8893, tem o site, eduvela.com.br, e partes dessa palestra tá no YouTube também, Prof. Eduardo Vela, e aí você me encontra nas redes sociais também com esse mesmo nome, tanto no Instagram como no Facebook, e a gente vai compartilhar. No YouTube eu subi lá, acho que deve ter uns 7 vídeos, partes da palestra, já dá para ter uma ideia do que acontece. Tenho certeza que vai ser sucesso absoluto. Obrigado pela sua presença aqui, Edu, mais uma vez. A casa é sua. Volte sempre. Queria dizer também que você quiser contratar o Edu, pode entrar em contato conosco aqui também, que a gente faz a ponte com ele. Tenho certeza que você será extremamente beneficiado. Novamente, obrigado pela sua presença. Novamente, obrigado. Edu, tá? Muito sucesso para você, tá bom? Legal, obrigado. Falou? Pessoal, obrigado para vocês que estiveram conosco nessa meia hora aí. Lembrando sempre que domingo, 9h30 da manhã, nós estamos aí na sua companhia, né? Ou vocês estão na nossa companhia, estamos juntos, tá? Valeu, obrigado, fiquem na paz, até.